Brasil, olha isso. Há momentos na história política de um país em que a sensação coletiva é a de assistir a um filme já visto, só que com roteiro esticado ao limite do absurdo. A prisão preventiva de Jair Bolsonaro é exatamente isso. Um déjà vu institucional temperado com drama, urgência forçada e uma boa dose de espetáculo. O Brasil acordou com a notícia como quem desperta com uma sirene na janela. Não porque esqueceu de pagar o IPTU, mas porque aparentemente havia chegado a hora da grande operação. A captura do homem que, goste-se dele ou não, ainda ocupa um espaço gigantesco na imaginação política nacional. O anúncio não chegou como surpresa para muitos. O que surpreendeu foi a velocidade, quase cinematográfica, com que tudo se desenrolou em apenas 13 horas. 13. Parece até uma brincadeira simbólica, um número escolhido por um roteirista com humor duvidoso. A narrativa oficial fala em escalada, elementos novos, urgência, risco à ordem pública. Para o público que acompanha a política há mais tempo, a sensação é outra. A de um trem já em movimento, cuja chegada final estava marcada há meses. Não importava se a locomotiva tinha passageiros suficientes. A viagem seria concluída de qualquer forma. No centro da história, a figura do ministro Alexandre de Moraes, protagonista de decisões que moldaram o ambiente político recente. Para alguns, herói institucional. Para outros, um símbolo da centralização de poder que, ironicamente, só cresce enquanto promete proteger a democracia. Foi dele a caneta que autorizou a prisão preventiva, citando riscos, tentativas de obstrução, comportamento inadequado, ações suspeitas e, claro, aquele argumento que virou o sal grosso da política: proteger a integridade das instituições. A justificativa é elegante, revestida de linguagem jurídica robusta. Mas a sensação que fica é de que tudo estava decidido antes mesmo do relatório final chegar à mesa. A reação imediata da família Bolsonaro foi previsível e, ao mesmo tempo, politicamente reveladora. Flávia Bolsonaro classificou a prisão como um processo forjado, uma construção narrativa para demonizar seu pai e, ao mesmo tempo, criminalizar sua crença religiosa. Usou palavras fortes, apelou para a dramaticidade, falou em injustiça, perseguição e uma espécie de cruzada institucional. Para o público que acompanha a política sem pudores, tudo isso soa como parte inevitável da disputa. Ninguém espera que o filho do ex-presidente publique uma nota dizendo "a justiça acertou". Seria como esperar que um torcedor apaixonado comemorasse um gol contra. Mas há algo mais profundo aqui. A fala de Flávio expõe não apenas indignação, mas também a compreensão de que a narrativa pública não será travada apenas nos tribunais, será travada nas redes, nas lives, nos corredores do Congresso, nos cultos religiosos, nas conversas de boteco. E esse campo, goste-se ou não, ainda é amplamente dominado por quem vê em Bolsonaro uma figura injustiçada. A prisão preventiva, por mais grave que seja, não muda isso. Se algo, amplifica. As primeiras informações oficiais sobre o momento da prisão ganharam contornos quase cinematográficos. A situação envolvendo a tornozeleira eletrônica, segundo relatórios, se tornou um dos episódios mais comentados. A suposta tentativa de abrir ou danificar o dispositivo com um ferro de solda. O público, claro, se dividiu imediatamente entre "isso é invenção" e "como alguém acharia que isso funcionaria?". A ironia maior é que numa época em que até geladeira tem rastreamento digital, imaginar uma tornozeleira sendo violada com uma técnica de gambiarra digna de oficina de bairro não deixa de ser tragicômico. Mas o conteúdo do relatório, verdadeiro ou não, serviu ao propósito político. Oferecer uma narrativa de fuga iminente, de intenção de driblar a justiça, de comportamento incompatível com quem está sujeito às leis do país. A história, construída quase como um episódio de série policial, foi reproduzida pela imprensa com o zelo de quem divulga um furo jornalístico, e no fim, produziu exatamente o efeito desejado: reforçar a ideia de que a prisão preventiva era inevitável. Afinal, quem tentaria serrar uma tornozeleira? Apenas alguém com a intenção de descumprir medidas impostas.
Se o espetáculo já estava grande, faltava apenas a nota emocional, aquela que dá humanidade ao enredo, e ela veio rápida com a reação de Michele Bolsonaro. A cena de preocupação, força, indignação e dramaticidade foi imediatamente abraçada por apoiadores que veem na ex-primeira-dama uma representação da família brasileira, da esposa fiel, da mulher guerreira que enfrenta a tempestade com oração e firmeza no olhar. Ela não precisou dizer muito, apenas estar presente, firme, com aquele semblante que carrega ao mesmo tempo tristeza e convicção. Para a política moderna, isso vale mais que discursos longos. É o tipo de imagem que viraliza, que constrói símbolo, que vira bandeira. Nesse turbilhão, surgem os inevitáveis protagonistas paralelos, os aliados fervorosos, aqueles que não perdem uma boa oportunidade para transformar o caos em argumentação. Silas Malafaia foi um deles, bradando que a prisão não passa de uma cortina de fumaça para desviar o foco do caso envolvendo o Banco Master. Para ele, tudo faz parte de um grande teatro destinado a distrair o público, amortecer a indignação popular e fortalecer narrativas convenientes aos donos do poder. Malafaia tem habilidade em transformar declarações em combustível para debates, e desta vez não foi diferente. Sua indignação ecoou instantaneamente entre apoiadores, reforçando a sensação de que há sempre algo por trás, não importa qual seja o assunto. A análise fria, no entanto, revela que a prisão preventiva não combina com o improviso alegado. Não foi uma decisão tomada no calor do momento. Pelo contrário, os elementos que fundamentaram a medida estavam sendo reunidos há meses. O que houve em 13 horas foi apenas a parte final do processo, o estalar da corda que vinha sendo puxada lentamente. Os adeptos da tese da perseguição dirão que tudo isso foi uma construção silenciosa para atingir o objetivo final: desmoralizar Bolsonaro, inviabilizar sua imagem, transformá-lo em um símbolo negativo. Já os defensores da posição institucional alegarão que o ex-presidente cavou sua própria cova jurídica ao desafiar reiteradamente os limites impostos pela justiça. O que não se pode negar é o impacto social da notícia. No instante da confirmação oficial, redes sociais explodiram com uma verdadeira batalha digital. De um lado, mensagens de comemoração, hashtags celebratórias, opiniões de quem acredita que o país finalmente está virando a página. De outro, indignação, sensação de abuso, revolta contra o judiciário e acusações de autoritarismo. Nas primeiras horas, a polarização atingiu níveis que lembravam os momentos mais tensos do pós-eleição. É como se o país estivesse condenado ao pêndulo eterno entre idolatria e demonização, sem meio-termo, sem pausa, sem respiro. A prisão preventiva também reacende discussões jurídicas profundas. Afinal, trata-se de uma medida excepcional, usada em situações de risco concreto. Críticos questionam se esse risco realmente existia ou se foi construído para justificar uma decisão já desejada. A defesa, por sua vez, afirma que não há elementos suficientes para uma prisão tão dura e classifica o caso como uma perseguição. E no meio disso tudo, a sociedade assiste, exausta, a mais um capítulo de uma novela institucional que parece não ter fim. Curiosamente, a cada nova polêmica envolvendo o ex-presidente, o ciclo se repete. Acusações, reações inflamadas, discursos contrários, disputas narrativas e, no fim, nenhuma conclusão clara. É como correr em uma esteira infinita. A verdade é fragmentada, moldada por interpretações, disputada por grupos que já entraram no jogo com a opinião formada. A prisão não mudou isso, apenas reacendeu. No momento da decisão, a defesa de Bolsonaro pediu que ele cumprisse prisão domiciliar, alegando questões de saúde e segurança. O pedido foi rejeitado. A justificativa? Falta de elementos que comprovem necessidade e, mais uma vez, risco à integridade do processo. A imagem do ex-presidente sendo levado sob custódia já era forte demais para ser suavizada por uma decisão que o deixaria em caso. Para alguns, a negativa pareceu um gesto de endurecimento. Para outros, apenas o cumprimento da lei. Mas todos entenderam que a mensagem estava dada. O sistema não estava disposto a flexibilizar.
É difícil ignorar que a prisão de um ex-presidente brasileiro, seja ele quem for, é sempre um marco histórico. Não é um evento trivial, nem deve ser tratado como espetáculo. Mas, no Brasil, tudo vira espetáculo. A cena, as fotos, os vídeos, as reações, as lives, os discursos inflamados, os memes, tudo se transforma em narrativa. E, em meio a esse turbilhão, o debate racional perde espaço. Não porque as pessoas são incapazes de discutir com seriedade, mas porque a política brasileira se tornou, há muito tempo, um campo em que emoção vale mais que argumentação. E a prisão preventiva é o tipo de acontecimento que acende emoções como labaredas. Por isso, quando se analisa o impacto desse episódio, não basta olhar apenas para as questões jurídicas. É preciso olhar para o simbolismo. Para muitos, Bolsonaro representa um conjunto de valores, ideias, crenças. Para outros, ele simboliza o extremo oposto, ameaça, retrocesso, risco institucional. Assim, a prisão não é apenas a prisão de um homem, é a prisão de um símbolo. E símbolos, no Brasil, têm mais força que leis. Nas horas seguintes ao anúncio, manifestações começaram a surgir em diferentes regiões, pequenas em alguns lugares, maiores em outros, sem organização centralizada, sem lideranças claras, mas havia na voz dos participantes uma mistura de indignação e cansaço. Não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre o sentimento crescente de que o país vive sob tensão permanente, como uma corda esticada que a qualquer momento pode quebrar. E aqui surge uma pergunta incômoda, mas inevitável. A prisão preventiva pacifica ou inflama? Há quem diga que pacifica porque reforça que ninguém está acima da lei, mas há quem diga que inflama porque alimenta a narrativa de injustiça e perseguição. A resposta varia conforme o lado que se escolher, e no Brasil, escolher um lado virou quase obrigação. Há também um impacto sobre o próprio jogo político. Partidos, lideranças e grupos de interesse imediatamente recalculam suas estratégias. A prisão de Bolsonaro mexe diretamente no xadrez eleitoral futuro. Enfraquece, fortalece, impede alianças, gera novas. Tudo depende de como a narrativa se consolidar nos próximos meses. Em política, prisão pode ser desastre ou trampolim, e o Brasil já viu exemplos dos dois. O episódio do ferro de solda, seja verdadeiro, exagerado ou mal interpretado, também precisa ser analisado dentro da lógica política brasileira. Um país que ri para não chorar encontrou no detalhe uma pequena válvula de escape. Memes surgiram instantaneamente, piadas circularam, comentários irônicos viralizaram. A política se tornou tão absurda que até detalhes que deveriam ser sérios viram motivo de humor. Mas o humor aqui não funciona como alívio, funciona como forma de registrar o absurdo que já naturalizamos. Enquanto isso, analistas internacionais observam o Brasil com um olhar curioso, como quem assiste a uma série que sempre promete um novo episódio mais dramático que na anterior. A prisão preventiva de um ex-presidente é manchete global, e lá fora, poucos compreendem plenamente a dinâmica interna brasileira, essa mistura estranha de paixão, caos e legalismo. Para o público internacional, o que ecoa é a imagem de um país em conflito permanente consigo mesmo. Mas, acima de tudo, há uma questão central que permanece sem resposta. Para onde o país vai a partir daqui? A prisão preventiva pode ser apenas um capítulo, ou pode ser o início de uma sequência ainda mais turbulenta. Se a intenção era dar estabilidade institucional, a reação imediata mostra que o efeito foi o contrário. O ambiente político ficou mais tenso, não menos. Ao longo dos próximos dias, cada declaração, cada movimento e cada gesto será analisado como se fosse pista de um enigma nacional. A defesa apresentará recursos, aliados pressionarão, opositores comemorarão, instituições defenderão suas decisões e a imprensa ampliará cada detalhe. E, enquanto isso, o país continuará vivendo sua rotina, com inflação, violência, empregos, educação. Os problemas reais seguem aí, esperando soluções que parecem não chegar, porque estamos sempre ocupados demais com crises políticas.
A prisão preventiva, portanto, não é apenas um ato jurídico. É um evento simbólico, político, emocional e histórico, e sua repercussão ultrapassa o caso individual. Representa, de certa forma, a continuação de um ciclo de instabilidade que o país vive há quase uma década. Uma tensão que parece sempre prestes a explodir, mas nunca se resolve de verdade. Enquanto o caos se desenrola, resta ao cidadão comum aquela sensação amarga, a de que o país vive em estado de convulsão permanente. E, no meio disso tudo, a prisão de um ex-presidente, por mais grave que seja, já não choca como deveria. Talvez porque nos acostumamos. Talvez porque a política brasileira já ultrapassou tantas fronteiras que perder a capacidade de surpresa virou um mecanismo de defesa. Mas uma coisa é certa: este episódio ainda será discutido por muito tempo, pelos que apoiam, pelos que criticam, pelos que temem e pelos que comemoram. E, como sempre, o Brasil seguirá dividido, apaixonado e exausto, tentando, de alguma forma, encontrar um caminho no meio do caos.